Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Schuster, eu sou biólogo e mestre em entomologia, que é o estudo dos insetos. Hoje eu tô aqui para compartilhar algumas dicas de livros sobre insetos. Como vocês sabem, os insetos são os organismos mais diversos do planeta. Eles estão em todos os lugares, fazendo coisas incríveis e sendo completamente belos e fascinantes. E existe uma vasta literatura científica ou mesmo popular sobre insetos, já que eles são tão chamativos ou tão presentes no nosso dia a dia. E hoje eu gostaria de compartilhar algumas dicas para você que é um jovem entomólogo, está começando a estudar um pouco mais sobre insetos, ou biólogo que quer aprender um pouco mais sobre esses organismos fascinantes. E você que tem interesse em saber um pouco mais sobre o mundo maluco dos insetos. Acho que também vale a pena ver esse vídeo se você conhece algum amigo biólogo ou que gosta de insetos. Talvez os livros que eu vou mostrar aqui fiquem como uma sugestão de presente para você dar para essa pessoa que gosta tanto de insetos. Eu quero começar por um livro que eu acho essencial para todo entomólogo, além de ser uma literatura fascinante, mesmo para quem não está acostumado com jargões e termos da biologia. É o livro Os Insetos, um resumo da entomologia. Ele é ricamente ilustrado e aborda diversos assuntos relacionados à biologia e aos insetos. As ilustrações dele são muito originais. Na verdade, esse livro só contém ilustrações. E elas possuem um traço muito original e também um estilo muito próprio e muito único desse livro em específico. Então eu acho que é bem interessante só pela arte do livro também, o que deixa ele ainda mais bonito. Esse livro está na 4ª edição, mas já saiu a quinta, tem a capa um pouquinho diferente, mas acho que no Brasil ainda não foi publicado essa 5ª edição. Só está disponível em inglês ainda. Uma coisa muito interessante que eu acho nesse livro é a abordagem diferenciada que ele tem em relação a vários assuntos relacionados à biologia de vários grupos de insetos. Que, como vocês podem imaginar, sendo um grupo tão grande, com mais de 1 milhão de espécies descritas, é uma quantidade enorme de literatura referente a esses animais, e os insetos fazem praticamente de tudo. Então é muito difícil você compilar tudo isso em um livro, mesmo que esse livro tenha mais de 1000 páginas, ainda assim é difícil você falar sobre tudo que os insetos fazem. Então os capítulos são divididos em importância, diversidade e conservação dos insetos, anatomia externa, anatomia interna e fisiologia. Os capítulos falam sobre reprodução, insetos habitantes do solo, insetos aquáticos, insetos e plantas, sociedade de insetos, a defesa dos insetos, entomologia médica e veterinária, manejo de pragas. E no fim você ainda tem esses taxoquadros, que são alguns quadros comentando sobre cada uma das ordens de insetos. Outro livro que eu sugiro fortemente é esse livrinho menor, que é o Lagartas do Cerrado, Guia de Campo. Esse livro faz parte de uma série de guias de campo que a editora TB publicou e que são muito interessantes, recomendo todos, na verdade. Esse livro foi escrito por várias lepidopterólogas e ele serve justamente como um guia de campo, ajudando você a identificar a lagarta e os adultos das borboletas que ocorrem no cerrado. Então uma coisa que eu acho muito legal é justamente por ter uma fotografia da larva e do adulto, além de ter uma breve descrição sobre as características dessas lagartas, a amplitude de dieta e planta hospedeira, ou seja, a planta que você vai encontrar Ele tem também algumas introduções sobre as famílias. Ele está organizado também justamente nessas famílias de Lepidoptera, e aí dentro do capítulo tem as espécies que você pode encontrar no campo. No fim ainda tem um pequeno glossário para ajudar você a entender alguns termos mais técnicos do livro. Mas o que eu gosto dele é que ele é bem pequenininho e que ele tem uma ótima qualidade no papel utilizado na impressão. E também ele tem esse formato justamente para realmente ser utilizado como um guia de campo para você levar para o campo, e se você encontrar uma borboleta ou uma lagarta, você abrir o livro e tentar identificar ela rapidamente ali. Então serve também como uma ferramenta bastante interessante para o dia a dia de um campo de um entomólogo. É claro que esse livro não compreende todas as espécies, né? Aqui estão as mais comuns, mas eu acho que é um livro bem interessante, além de ele ter um valor bem em conta, justamente por ele ser um pouquinho menor, e você encontra facilmente para você comprar online. E o terceiro e último livro que eu vou recomendar hoje, eu não posso deixar de recomendar ele e não posso recomendar o suficiente, porque eu acho que ele é um livro primoroso, ele é extremamente informativo, divertido de ler, fácil, interessante e fascinante. Que é esse livro aqui, O Livro dos Besouros. Ele tem uma capa externa removível, aqui eu tirei para mostrar para vocês, já dá para ver que ele é extremamente caprichado, além de ser um livro bastante grosso.
E aqui você vai encontrar informação sobre 600 espécies de besouros que ocorrem no mundo inteiro. Então, uma sugestão que eu tenho para ler esse livro é ler 1 ou 2 besouros por dia. Assim você pode passar quase um ano inteiro aprendendo todos os dias sobre alguma espécie de besouro que ocorre em algum lugar do mundo. Os besouros compõem um grupo de organismos mais diversos no planeta. Então, existe uma diversidade gigantesca que mesmo que você passe sua vida inteira estudando sobre besouros, você ainda não vai saber quase nada. E lembrando que sempre existem espécies novas sendo descritas. Então eu acho interessante esse livro para você realmente ter acesso, às vezes, a um besouro que você não ia conhecer normalmente, e aqui nesse livro alguém selecionou algumas características sobre essas espécies. Então eu gosto desse livro porque ele tem uma introdução muito interessante e bem completa, assim, bem resumida, mas bem completa sobre a biologia dos besouros, quem são os besouros, sobre a classificação, evolução e diversidade, e de uma forma muito interessante de se ler. E algumas características sobre a biologia, besouros de sociedade, por exemplo. Então eu gosto bastante que ele tem... Então, para cada página tem uma espécie de besouro. Esse livro compreende quase todas as famílias de besouros, são mais de 150. E eu acho interessante porque ele tem algumas características. Ele fala qual é a família do besouro, qual é a sua distribuição, onde ela vive, o que ela come, e sempre tem uma curiosidade sobre o besouro, que eu acho bastante interessante. Além disso, tem um mapa ilustrando a distribuição dessa espécie, o nome científico, o nome popular, tem uma breve descrição sobre o que esse besouro faz ou por que ele é interessante, uma descrição das espécies que são evolutivamente próximas ou que podem ser confundidas com esse besouro, uma breve descrição da morfologia desse inseto, de como você pode reconhecer ele, e o mais interessante para mim é que ele tem uma imagem no tamanho real do besouro e uma imagem ampliada para você ver todos os detalhes desses organismos completamente fascinantes. O próprio livro diz, cada besouro é uma joia. E é muito interessante também para você ver justamente a diversidade evolutiva, né? Então esses besouros fazem quase de tudo. Então esses besouros vivem em todos os cantos do mundo. Existem, às vezes várias espécies possuem hábitats muito específicos. Por exemplo, vivendo dentro de ninhos de formigas, ou sendo besouros aquáticos, e a gente consegue ver refletida na morfologia essa diversidade. Enfim, eu acho que é um livro extremamente caprichado e eu acho que é um presente essencial para quem gosta de besouros e para quem gosta de insetos. Além de ser um livro muito bonito, então é isso. Esses são os livros que eu gostaria de recomendar hoje. Eu tenho mais vários outros livros sobre insetos que eu gostaria de recomendar para vocês. Se vocês acharam esse vídeo interessante, deixem nos comentários abaixo. Eu posso fazer uma parte 2 ou parte 3, mostrando algumas sugestões de livros que eu acho que realmente vale a pena você investir o seu dinheiro para aprender um pouco mais sobre insetos, porque nunca é demais aprender sobre insetos. E é isso, nos vemos na próxima e tchau!